Este vídeo conta com o patrocínio de Juliano Vargas, o seu corretor de imóveis brasileiro para toda a Grande Vancouver. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e receba um bônus especial na compra de seu imóvel no Canadá. Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Estou aqui com o Juliano, que é corretor de imóveis aqui no Canadá, na região de Vancouver. E hoje o Juliano vai mostrar uma coisa inédita pra gente. Acho que é inédito no YouTube, na história do YouTube. O que a gente vai ver, Juliano? A gente vai ver um canteiro de obras e ver exatamente como é feita uma casa aqui no Canadá, que ela é completamente diferente de uma casa do Brasil. Pois é, a gente vai andar nas várias etapas da construção da casa e vai mostrar para vocês os detalhes e curiosidades. Vamos embora que tá imperdível. Vamos nessa? Bora lá. Vamos lá. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é uma fundação de perímetro que é muito usado aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Então não tem microestaca, não tem aquelas super vigas entrando no solo. É feita simplesmente parece uma mureta de concreto, mas elas são vigas e que elas ficam diretamente no solo mais resistente, logo abaixo aí da camada macia. E então é sobre essas vigas que começam a ser instaladas a wood frame, a estrutura de madeira que vai fazer parte aí, que vai dar sustentação estrutural e já vai criar as paredes da casa. Então é esse bem o começo. Esses parafusos que vocês estão vendo aí, eles aparafusam a primeira tábua de madeira aí onde vai ser fixado os studs aí, que são aquelas várias ripas de madeira aí que vão criar a estrutura inicial da casa. Se vocês estão curiosos saber o que é esse metal strap aqui, que na verdade é uma tira de metal lisa, chata, ela serve para segurar a casa, para a casa não se deslocar com ventos. Então ela é um dispositivo anti-furacão, que não é naturalmente utilizado, que não é obrigatório utilizar aqui no Canadá, e principalmente na região onde a gente está, mas nos Estados Unidos muitos lugares mas serve para que a casa não se movimente com ventos fortes aí, que, né, no caso do acontecimento de furacões. Legal. E o pessoal aqui, né, tá dando um passo extra aí para assegurar a segurança aí dos ocupantes da casa, dos futuros donos, né? Legal. Vamos para a próxima etapa, então. Próxima etapa, a gente já tem aqui toda o frame, se chama frame aí, toda essa parte de madeira. Então ela dá estrutura na casa e ela também serve já como paredes e divisórias. Então ela também dá suporte estrutural, além de criar as paredes. Poucas das paredes não vão ser estruturais numa casa dessa natureza. Então o que vocês podem ver aqui é a abertura de garagem. Então vocês veem que tem esse vão grande aqui, mas lá estão os studs, aquelas tábuas todas enfileiradinhas ali são os studs, e ali entre elas vai o isolamento térmico. São mantas de lã de vidro que vão entre esses studs e que fazem o isolamento térmico aí da casa para o exterior. E é tudo de madeira, né? É tudo de madeira, tudo de madeira. Aí em cima tu pode ver que pode ser tábua de madeira, ou também pode ser, eles chamam de engineered wood ou engineered beams, que é uma espécie diferente de stud, que ela é mais leve e ela acaba sendo mais barata do que usar madeira pura. Então, e ela também tem algumas vantagens aí, ela deixa o piso um pouco menos barulhento quando a gente caminha nele, não tem aquele squeaky floor que faz aquela cantadinha, aquele ique-ique quando a gente caminha, né? Então ela dá uma vantagem de utilizar esse tipo de viga aí de sustentação de piso. Mas continua sendo madeira, né? Mesmo continua assim. sendo madeira. É uma madeira modificada aí para ser mais leve e mais barato, né, para quem está construindo, e também tem essas vantagens aí com relação a som para o piso da casa. Vamos continuar então. Aqui a gente tem mais uma etapa, né? Tem mais uma etapa aqui. Então, depois de feita toda o primeiro andar da casa, né, ela é construída por andares, naturalmente, não são módulos nessa modalidade de construção. E daí se faz mais um piso, e depois a segunda etapa em toda a estrutura é colocar essas chapas de madeira, que elas servem para criar aí uma barreira, né, física, né, separando aí a parte de dentro da casa com a parte de fora. Porém, há outras, né? Essa parede ela acaba virando no final um sanduíche, em que por dentro ela vai ter uma camada de gesso acartonado, vai ter uma camada de plástico,
o isolamento térmico, né, os studs de madeira, e aí ela ainda vai ter por fora essas placas de madeira que vocês estão vendo, e elas depois recebem uma membrana para isolar para deixar a umidade de fora, ou pelo menos para deixar a parede respirar e evitar que condense, que a água se forme dentro da parede. E ainda depois vem a rain screen, que eu quero mostrar mais adiante para vocês aí, porque é uma coisa bem característica aqui da costa oeste do Canadá. Então o que acontece? Agora, depois que tem essa camada externa de madeira, é colocado aquele tecido. Aqui vocês estão vendo só alguns pedaços em pontos-chave antes que ela receba aí as aberturas, né, enfim, e tudo mais. Mas aqui alguns pontos-chave já tem o Tyvek. Esse é um papel de construção. E tem outros formatos, mas esse aqui evita que a água que penetra na parede fique lá. Ele é uma membrana que evita que entre água e faz com que a casa sue e elimine a umidade que entrou na parede. Então, é muito inteligente, né? E às vezes, né, acaba surpreendendo a gente que não conhece essa tecnologia. E a gente olha de fora, a gente não entende que isso é uma coisa, parece que é um negócio que eles vão tirar, né? Na verdade não, ela fica por baixo e aí ainda tem mais uma camada e que ela fica, enfim, e entre essa última camada e a parede que vocês estão vendo com esse papel de construção, ela ainda fica uma camada de ar, que é a chamada rain screen. Eu quero mostrar para vocês mais adiante, que é isso que dá aí a grande diferença aí das construções que a gente inclusive vê nos Estados Unidos, porque isso é muito característico daqui da costa oeste do Canadá por causa da constante umidade e chuva que a gente tem aqui. Então a gente está em frente aqui a um canteiro de obras em que vocês conseguem ver aquele papel de construção que eu estava mostrando para vocês. Na verdade é uma membrana que respira, né, e elimina essa umidade que vai entrando nas paredes. Aqui é como as casas ficam antes de receberem a última camada que é preso nessas ripas que são colocadas, né, em cima do papel lá. Entra a última camada, então ele tem uma parte oca aí entre essa camada que vocês estão vendo, que é chamado siding, para aquela onde está o papel. Então cria um fluxo de ar aí que ajuda a secar toda a umidade que vem de dentro da parede. Então ela aí mantém as casas secas, né, e ajuda a conservar a construção aí. A estrutura da casa dura muito mais tempo dessa forma. Principalmente aqui na costa oeste que chove muito, né? Então essa é a rain screen. Na verdade ela eles chamam uma proteção contra a chuva para essa umidade não estar sempre em contato aí com a estrutura da casa. Mas isso é uma coisa só da costa oeste ou lá para o outro lado também tem? Nas regiões mais frias normalmente é muito comum encontrar aqui na costa oeste, mas Ontário também, enfim, mas onde é obrigatório construir dessa forma, que eu tenho conhecimento pelo menos, é aqui na costa oeste. Algumas partes do Canadá sim, e algumas partes dos Estados Unidos também. Então, eu ainda vou comentar para vocês aí o que é o leak condo, mas foi antes do desenvolvimento aí dessa tecnologia da rain screen aí que teve muito problema aí de casas aí tendo vazamento. Então, aqui os telhados, eles também são muito diferentes do Brasil, porque eles seguem mais ou menos o estilo construtivo e os mesmos materiais da casa, que é basicamente a estrutura de madeira, e aí na última camada é colocado esse shingle, ele é conhecido como shingle, ele já passou por uma grande evolução. Antes ele não durava muito tempo, ele não durava mais do que 15 anos, e agora os novos shingles eles são feitos de uma camada de fibra de vidro com manta asfáltica, e tem um bocado aí de tecnologia nesses novos shingles aí que eles chegam a durar 25, 30 anos. Então a grande graça desse tipo de telhado é que a manutenção é muito menor e muito mais barata. Se tu precisa também substituir qualquer parte desse telhado, é mais barato do que usar telha de barro. Aqui normalmente se usa telha de barro somente como decoração, assim como alguns detalhes. É muito, muito raro encontrar pelo trabalho que dá, né? E também pelo custo muito maior do que esse estilo de telhado com shingles traz. Então nós temos aqui nessa fase final, a casa recebe as aberturas, né? E normalmente o que eles fazem? Eles terminam ela primeiro por fora para daí dar os acabamentos por dentro. Então vocês conseguem olhar aqui por dentro que tem a manta de isolamento nas paredes, tem a camada plástica, aquela que eu falei, que ela isola, né, da umidade, e ela vai receber o drywall como cobertura em todas as paredes, ao invés do reboco, que é o que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então é isso que dá aquele acabamento lisinho aí nas paredes, é tudo
tudo placa de gesso acartonado. O pessoal brasileiro sempre reclama, né? Por que as casas são de madeira e tal? Você acha que vale a pena ser de madeira? Tem uma vantagem nisso? É melhor, pior? O que você acha? No começo, Dimitri, eu não entendia o espírito da coisa, assim, não fazia sentido nenhum para mim construir com tanta madeira, né, tendo tantos outros materiais alternativos para se fazer uma casa. Mas uma vez que a gente entende como é feito o sistema construtivo, há uma genialidade aí nessa maneira de construir casas. E a grande sacada dela é que o objetivo é separar o ambiente externo do interno, e com a diferença, porque aqui como faz frio e a casa como fica aquecida, o que vai acontecer é que vai gerar umidade nesse meio aí. E o formato de sanduíche feito para as paredes acaba evitando que essa umidade penetre no imóvel. Então, esse sistema construtivo aqui, não é a prova d'água, que essa não é a palavra certa, mas ele aumenta a durabilidade, enfim, e o conforto térmico muito mais do que uma parede de alvenaria. Então aqui as casas têm um conforto térmico maior, é mais barato de aquecer uma casa nesse sistema construtivo. Enfim, é muito difícil que aconteça o apodrecimento da parede por causa da penetração de umidade. Então tem um bocado de vantagem, sendo que a casa é mais leve, ela acaba sendo mais barata, é mais fácil de mudar o layout internamente. Então tem um bocado de vantagem nesse sistema construtivo aí que ganhou minha admiração aí depois que eu aprendi, né, como é que funciona. Muito bom, Juliano. O pessoal sempre pergunta, né, como que as casas são feitas aqui, e acho que hoje a gente conseguiu entender bastante, assim. Muito legal. E o mais legal de tudo é que tem tecnologia, né? Parece porque a madeira que é algo antigo, né, não é atualizado, não tem tecnologia, mas tem muita tecnologia envolvida aí e traz muito conforto térmico, enfim, tem muitas vantagens a estrutura de madeira que nem o pessoal utiliza aqui. Bem bacana. Espero que todo mundo tenha gostado aí das curiosidades, né? Apesar de eu não ser arquiteto, eu estudei bastante tempo aí, entendo um pouco aí do sistema de construção. Não tive a oportunidade de trabalhar na obra, mas aí tive muito estudo aí dedicado a entender as estruturas aqui, como são feitas no Canadá. Pois é, o Juliano é especialista em compra e venda de imóveis aqui na região de Vancouver. Pra gente não se confundir, né? Exatamente. Quem tiver interessado, inclusive, em comprar ou vender imóvel aqui, como é que faz, Juliano? Então, para entrar em contato comigo, é só me chamar no 604-418-7677, pode ser ligação ou WhatsApp, ou então me manda um e-mail no gsvargas80@gmail.com, ou entra lá no nosso site para conferir os nossos listings, ou então pode passar uma mensagem por lá mesmo, que é o Lower Mainland Property.ca. E mencionando que você viu esse vídeo no Canadá Diário, eu tenho um presente especial para você, telespectador: 50% de desconto no Notary ou Lawyer na hora que for fechar um negócio com a gente. Claro, limitado até $600, mas eu assumo 50% aí dos valores de fechamento aí com o seu Notary ou Lawyer. Então não esqueça de mencionar esse vídeo aí, que tem esse super bônus para quem nos viu no Canadá Diário. E você também tem seu guia, né, que está disponível gratuitamente para o pessoal que quiser. Sim, a gente preparou 2 guias aí para guiar o pessoal nesse processo de compra ou de venda. Então são 2 guias, um para compradores, outro para vendedores, aí descrevendo passo a passo o que esperar da compra e da venda do imóvel aqui na British Columbia. Então você mandando aí o seu contato aqui no Google Forms, eu mando imediatamente para vocês aí uma cópia desse e-book para vocês aprenderem um pouco mais sobre compra e venda aqui no Canadá de imóveis. Muito legal. O link está aqui na descrição, o primeiro link aqui para o Google Forms, então você preenche e você já recebe o guia gratuitamente, né? É isso aí. Muito legal. Juliano volta aqui no mês que vem. Tá muito legal essa série. Tô gostando muito. Tem um monte de novidade que a gente tá trazendo para cá. O vídeo de hoje, por exemplo, foi inédito, assim, né? A gente nunca mostrou nada parecido. Foi muito legal mesmo. Eu também nunca tinha visto nada parecido e eu acho muito importante, né, trazer esse conhecimento adicional aí para nossa comunidade, para entender como as coisas funcionam aqui e para que eu possa cada vez ajudar mais todo mundo a encontrar o seu imóvel ideal. É isso aí do aluguel, né? Vamos lá. Até mês que vem, então, Juliano. Até mais. Trazendo coisas novas. Comenta aí que vocês querem que o Juliano mostre pra gente. E gostou do vídeo, dá um like pra gente, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação para receber as novidades. Valeu e até a próxima. Valeu, até mais.